uma torre de marfim, é mais enfim, uma suspensão sobre o espaço real onde trabalhamos, que às vezes é preciso pôr os pés na terra, é isso? Exatamente, aliás, até o som desgostou, não gostou de ouvir isso de desconstrução. É de facto existe muito essa resistência, às vezes até do ponto de vista de quando se está a fazer a investigação, Mas tornar resistência do mundo académico? Às vezes, quando nós próprios, enquanto investigadoras, para não estar a falar em grandes estereótipos, eu posso falar até do processo que eu própria passei, não é? Houve um momento em que eu estava a fazer uma coisa espetacular e depois, quando eu tornei microarrays uma coisa alta tecnologia, muito techy, mas quando eu tento aproximar e levar aquele conhecimento à indústria, eu percebo que a indústria precisa de uma coisa 10 vezes mais simples. Aquilo responde às necessidades, mas não é preciso ser tão tecnológico, não é preciso gastar tanto com tanta tecnologia, e se calhar há tecnologias mais simples que permitem responder e que podem efetivamente acrescentar valor. Portanto, depois de nós virmos... Arrependeu-se de não ter ido primeiro às indústrias e perceber o que é que vocês realmente necessitam e eu depois vou procurar e investigar? É uma história muito engraçada, por acaso é uma história muito engraçada, que até foi o meu primeiro projeto. Nós conseguimos um projeto de investimento que era uma coisa muito sexy do ponto de vista tecnológico, mas o que é facto é que se eu tivesse ido mais cedo à indústria, eu não tinha provado que eu tinha conhecimento e que eu tinha capacidade técnica. Portanto, às vezes é um bocado é o ovo e a galinha, não é? Portanto, é preciso começar por algum sítio. Eu acho que é preferível começar por aquilo que nós nos sentimos bem, por aquilo que nós descobrimos, por aquilo que nós fazemos avançar. Mas depois é preciso regressar ao mundo da Terra, perceber qual é o fit entre aquilo que nós produzimos e aquilo que é a necessidade, e depois, de certa maneira, ter a capacidade de desconstruir e perceber, ok, eu consigo dar uma resposta, mas não é exatamente que aquela tecnologia, não é como eu pensava. Se calhar é de uma maneira 10 vezes mais simples. E fazer esse exercício do que continuar a bater naquela tecnologia e continuar a levar aquilo, e se não é com esta empresa, se calhar há outra que me reconhece. E, portanto, eu posso dizer que a pior reunião que eu tive na minha vida era investigadora. Estava a apresentar exatamente este projeto a um grupo, a um chefe de departamento de ideia de uma das maiores empresas da indústria. Ele disse-me: gosto muito de si, gosto muito daquilo que estão aqui a fazer, tem imenso potencial, mas você não conhece a minha cadeia de valor e não está a perceber, o valor que está a aportar não tem ponto, não toca no ponto da cadeia de valor. Para mim, foi uma desconstrução brutal, foi a pior reunião que tive na minha vida, mas foi também o momento em que eu decidi... Pior, provavelmente a pior. A melhor, foi o melhor momento. Aprendeu mais. Foi daqueles momentos groundbreaking, porque da próxima vez que eu estava a falar com esse senhor, eu estava-lhe a pedir o endorsement para ir tirar um MBA, porque de facto eu disse que eu ali percebi que tinha que perceber de gestão, que tinha que perceber de cadeia de valor, que tinha que perceber da indústria, do setor onde estava a trabalhar, para poder ajustar entre o conhecimento que eu tinha e aquilo que são as necessidades. E esse foi um momento que mudou a minha vida. Carlos Cerqueira, concorda com esta ideia de desconstruir muito do conhecimento que vamos desenvolvendo para conseguir ir aplicando àquilo que são as reais necessidades das empresas e do mundo empresarial? Concordo, obviamente. Eu acho que a ciência e, digamos, o negócio, a área empresarial, têm que, de facto, andar juntas, mas às vezes fazem perguntas diferentes e têm que fazer perguntas diferentes. No fundo, a ciência pode fazer uma pergunta que é como funciona, mas, essencialmente, quem está no negócio pergunta para que é que serve. E o para que é que serve é a pergunta essencial de quem está numa empresa. Agora, e eu digo isto como não cientista, eu estou, digamos, mais do lado do negócio, a investigação fundamental, aquela que cria conhecimento novo, que não se sabe para que é que serve, é absolutamente fundamental. E sem ela nós não teríamos os produtos inovadores que temos hoje. Depois tem que haver uma cadeia de valor que vai passando. Uma brevíssima história. No Bell's Lab inventaram o transistor. O transistor é talvez a invenção mais disruptiva do século XX. Inclusive o seu inventor até recebeu um prémio Nobel. Era uma coisa extraordinária. Mas a verdade é que a Bell's Lab não sabia muito bem o que havia de fazer aquilo, não é? E criou uma licença para ser utilizado, e é um empresário do Texas que está na indústria do petróleo que cria o primeiro rádio a pilhas, que se chamava rádio transistor, que revolucionou completamente a indústria, inclusive é apontado como no surgimento
de uma nova indústria que é o rock and roll, que surge porque os miúdos podiam ouvir rádios transistores em casa e não tinham que gramar, passa a expressão, com a música que os pais punham nos rádios grandes. Portanto, tem que haver quem faça a ciência, perdão? No gramofone. No gramofone, exatamente. Antes só se ouvia, digamos, um rádio grande na sala, portanto os miúdos levavam com a música clássica que os pais queriam ouvir, e o rádio transistor cria toda uma nova geração dos anos 50. Alguém inventa a ciência fundamental e depois tem que haver alguém que pega nela e faz dele negócio. E o economista austríaco Schumpeter chamou essas pessoas os empreendedores, os que topam a ciência e fazem dela negócio. Mas é preciso que esse empreendedor compreenda a ciência e tenha esse copo de gênio. Nem sempre é fácil que isso aconteça e, sobretudo, podemos estar a falar em muita ciência produzida, mas depois sem nenhuma aplicabilidade. Pedro, de facto, por isso é que também às vezes há equipas e nesta área, digamos, das startups, às vezes mitifica-se muito o fundador, mas esquece que está uma grande equipa por trás, não é? As pessoas que conseguem juntar os dois mundos são verdadeiramente aquelas que fazem inovação e por isso, realmente, há cientistas que depois, digamos, passam para a área dos negócios e conseguem perceber as duas áreas e isso é essencial. Mas também é essencial haver, por exemplo, prémios como este, não é? Que permitem aos cientistas, de alguma forma, experimentar um bocado cá fora, passa a expressão. Vamos lá ver para que é que isto serve. Vamos lá ver se isto interessa a alguém. E depois, aquelas reuniões, como a que a Ana falava, podem ser mais produtivas porque já há uma prova de conceito, já há uma aplicabilidade e consegue-se tangibilizar, não é? Olhar para uma ciência e dizer, afinal isto serve para isto. E até faz sentido e eu vou fazer a minha conta. E essa é a pergunta, no final, que temos que responder. Mas fazia sentido ter sempre alguém das startups a acompanhar-se um determinado conselho científico? Fazia e faz, não é? Portanto, não digo sempre, não é óbvio, mas para fazer aquelas perguntas óbvias, mas isso não serve para nada, mas isso não tem interesse nenhum, mas isso não tem qualquer aplicabilidade. Isso é uma boa ideia. Com isso era possível fazer qualquer coisa. Estas perguntas são essenciais. Eu diria que elas são complementares à ciência. Elas não destroem a ciência, não é? A ciência vale por si. Agora, é preciso alguém a dada altura olhar e ter ideias, digamos, totalmente fora daquele contexto que se percebem para que é que serve. Uma pequena história também brevíssima. A Apple, enfim, Steve Jobs, cunhado como um gênio, surge porque ele vai visitar os laboratórios da Xerox e descobre lá o processador de texto, as janelas, o rato e aquilo tudo, com, entre aspas, bando de geeks, estava todo entretido a brincar e não lhe dava aplicabilidade prática. Na realidade, a Xerox não dava aplicabilidade porque estava a vender fotocópias e o negócio era vender fotocópias. Portanto, são estas pessoas que juntam os dois mundos, não é? Que depois conseguem, de facto, criar valor e fazer. Nuno Gonçalves, como é que nós vamos fomentar esta integração entre a investigação académica e o mundo das startups? O que é que nós podemos fazer? Enfim, o Nuno tem muita experiência, até porque já trabalhou com o prémio IN3+, e lidou com esse mesmo prémio. Enfim, o que é que nós podemos aprender com esta ligação startups e investigação académica? Eu acho que muitas coisas nós podemos aprender com o passado e uma das coisas que nós podemos aprender com o passado é que não são umas pessoas que, muitas vezes, não são umas pessoas que levam conhecimento à fronteira e depois outras que pegam no conhecimento na fronteira e trazem para trás para o produto. Muitas vezes são as mesmas pessoas. Não é uma estafeta? Não é não é uma estafeta, exatamente, e portanto isto não se passa o testemunho e faz-se aquilo que efetivamente, enfim, há uma passagem de testemunho. A maioria das vezes, daquilo que eu tenho visto, são as mesmas pessoas que estudam e, portanto, fazem doutoramento e muitas vezes para lá do doutoramento continuam a investigar durante muito tempo e pegam nas suas próprias ideias ou nas ideias de outras pessoas, com os conhecimentos, às vezes, de gestão, que, como disse muito bem a Ana Catarina, são muito, muito importantes, portanto, os conhecimentos de gestão e da cadeia de valor, e levam esses produtos, ou levam esse conhecimento e essa ciência para o produto e para as indústrias. E, portanto, muitas vezes são as mesmas pessoas, e isso acho que é aquilo que nós podemos talvez aprender do passado.
tal e qual como, eu diria que todas, ou grande parte das grandes ideias disruptivas que tivemos no passado e que geraram alterações muito profundas na sociedade, e temos muitas, por exemplo, a tecnologia de ecrãs táteis é uma delas, não é? Portanto, um ecrã tátil que não existia há 15 anos e que foi introduzido nos telemóveis ou nos smartphones há menos tempo do que isso, mudou completamente o mundo. E, portanto, já agora, o nosso reconhecimento, a nossa homenagem e os parabéns à Elvira Fortunato, que ainda agora ganhou um prémio europeu, que tem precisamente a ver com essa matéria. Exatamente, e portanto, de facto, o que nós podemos ver é que precisamente, por exemplo, no caso da professora Elvira Fortunato, que fez invenções, mas também ao mesmo tempo registrou patentes com a Samsung, concorreu a prémios de inovação, aliás foi vencedora do primeiro prémio de inovação IAN 3+, da Casa da Moeda, portanto, de facto, da NCM, e portanto, efetivamente, o que nós vemos é que muitas vezes as mesmas pessoas levam o conhecimento e pegam nele e levam-no para o produto e fazem o mundo mudar, às vezes, com pequenas coisas, com pequenas ideias, com pequenas, às vezes com pequenas equações ou com grandes equações, mas o facto é que a ciência está lá sempre, mas a inovação também está lá sempre, e a vontade de transformar a ciência num produto também está lá sempre. E, obviamente, às vezes não é uma pessoa, normalmente é uma equipa. É uma equipa. Exatamente. E nesse contexto, até onde é que o prémio IAN 3+, tem contribuído para que muitos destes obstáculos e destas barreiras e desta distância entre o mundo académico e o mundo empresarial se tenha esbatido, de alguma forma se tenha aproximado? Bom, o prémio IAN 3+, é um exemplo, e eu devo dizê-lo que talvez o único exemplo em Portugal, e certamente mais exemplos destes seriam necessários, e também é um exemplo a nível europeu, porque o prémio IAN 3+, atribui a 3 ideias inovadoras, atribui projetos e, portanto, financia projetos que são derivados dessas ideias, e que efetivamente se podem transformar em produtos ou serviços ou em projetos que visam a eficiência de fábricas ou a eficiência dos produtos atuais ou da cadeia de valor atual. Por exemplo, para dar um exemplo, o segundo prémio Inovação, portanto, o segundo vencedor, perdão, o vencedor da segunda edição, é melhor dizer assim, o vencedor da segunda edição do prémio... Não é quem ficou em segundo lugar. Não, ficou em primeiro. Sobre a chegada à edição. É o vencedor da segunda edição. Precisamente. O vencedor da segunda edição do prémio IAN 3+, que gerou na Casa da Moeda e na NCM um projeto Atlas, é um grande projeto de eficiência energética que traz à fábrica. Portanto, não é gerado um produto, não é aplicado num produto, mas é aplicado na fábrica para trazer muito maior eficiência ao processo produtivo e também para criar melhores condições aos trabalhadores. E, portanto, este prémio que visa, portanto, industrializar numa determinada aplicação da robótica colaborativa ao paradigma da indústria 4.0, o processo de 2 produtos, que são os dois principais produtos da IANCM, de facto vai trazer muita dessa inovação aplicada à eficiência energética. Só comentar que, por exemplo, neste momento, esta semana, está a decorrer um ponto fundamental deste projeto. Está a ser instalado um armazém inteligente, um armazém automático inteligente, que utiliza rotinas de inteligência artificial, algoritmos diria, tecnologia de ponta em termos de ciência de ponta, não é só tecnologia de ponta, ciência de ponta na gestão dos produtos e na gestão do armazenamento e expedição dos produtos. Nuno, deixe-me desconstruir, utilizando a palavra da Ana de há pouco. Sim. O que é isso de um armazém automático inteligente? Então, o armazém
Neste caso, isto é um armazém que vai reter os produtos que têm que ser expedidos até o limite dos seus níveis de serviço e que permite, no fundo, otimizar toda no fundo, a gestão logística dos próprios produtos e, portanto, por isso é um armazém e está ligado à logística, mas também é inteligente o suficiente, aliás, é muito inteligente porque permite, de facto, otimizar a gestão do armazenamento, juntando produtos diferentes, processos complexos e processos de expedição complexa, que depois serão, obviamente, expedidos nas alturas certas. Isto permite também, isto tudo através também de plataformas robóticas, móveis, que fazem toda a interação, desde as máquinas de personalização, neste caso de cartões de cidadão e de passaportes, até à expedição desses produtos. E, portanto, este armazém inteligente está esta semana a ser instalado e, portanto, é um marco histórico, de facto, para este projeto e também, de certa forma, para o Prémio Inovação, precisamente porque o Prémio N3+, está a ver concretizado neste momento, esta semana, termina na próxima semana, a instalação deste armazém inteligente. Um caso concreto da ciência aplicado exatamente, um caso muito concreto. E, portanto, ainda pegando um pouco atrás naquilo que estávamos a dizer, eu quase sempre, e por exemplo na minha área de investigação, que é a área da visão por computador, eu quase sempre vejo que muitos dos projetos mais disruptivos, muitas vezes partem precisamente de projetos científicos de ponta, que têm, de facto, ciência de ponta que se faz em Portugal, não só em Portugal, mas que se faz muito em Portugal, e em Portugal temos ciência de grande qualidade, que depois geram produtos que combatem no mercado internacional com, de facto, uma concorrência muitíssimo elevada. E, portanto, este é o caminho, é, de facto, juntar indústria com a ciência, indústria mais pesada, digamos assim, mas também indústria de startups, onde temos muitas vezes os cadinhos das ideias e onde temos as pessoas que terminaram doutoramentos ou que estão em processo de doutoramento, registram patentes. Portanto, tudo isto é um bocadinho que, de facto, se nós não incentivarmos isto, estamos outros falam e, portanto, nós perdemos. Estamos a desperdiçar valor, sobretudo na nossa economia, e estamos a tornar mais difícil tornar Portugal, passa a redundância, numa economia mais competitiva, mais forte do ponto de vista internacional. Ana, regressando a si, se pudesse, de alguma forma, criar aqui alguns incentivos e tomar algumas decisões que libertassem obstáculos e abrissem estradas para uma maior fluidez entre mundo académico, mundo empresarial, mundo académico, o que é que faria? Numa altura em que vem muito dinheiro, pelos vistos, para a ciência. Sim. Só se eu falar em milhares de milhões. Sim. Até fico assustado. Eu também, confesso que também. Ora bem, essa é uma questão muito, muito interessante, porque às vezes mais do que a quantidade, importa que ele esteja bem aplicado e que seja aquilo que nós chamamos o smart money e que seja verdadeiramente alavancado e utilizado. Eu tenho, na minha experiência, eu já tive um bocadinho em todo o lado. Eu já estive na ciência básica, pura e dura, já estive na ciência aplicada e saí da ciência básica para me dedicar exclusivamente à ciência aplicada no setor da vinha e do vinho, que é um setor assim um bocadinho mais, tido como muito conservador, mas extremamente inovador. Uhum. E depois passei mais para a gestão, em que já fui gestora quer de um centro de investigação e agora voltei ao DNA. Quando fazia investigação na vinha e no vinho era sempre acerca do DNA das uvas, das videiras, das fermentações, etc. E agora estou-me a dedicar na área mais como business development e empreendedora numa empresa. E portanto eu tenho uma bastante noção do que é que acaba por ser, o que é que funciona, o que é que não funciona, os momentos das diferentes coisas. E eu vejo, por exemplo, no passado, se calhar analisando alguns pontos do passado, conseguimos melhor construir aquilo que pode ser um futuro, não é?
No passado, a determinado momento, houve quase um estigma sobre aquilo que era a investigação básica e para que é que serve, e a investigação tem toda que servir. Eu não concordo com isso, acho que se tem que continuar a apostar naquilo que é a investigação básica, e há determinados momentos nas carreiras em que, sobretudo na parte da formação mais jovem, na parte do que é o doutoramento, eu acho que é importantíssimo que as pessoas aprendam a pensar, porque eu acho que um doutorado é isso, um doutorado é alguém que pensa, que sabe questionar, e isso é algo que se calhar às vezes está-se tão focado em conseguirem ter um objetivo, ser pragmático, ter o paper, ou ter a patente, ou ter isto, ou fazer qualquer coisa com aquilo, que as pessoas deixam de questionar, e eu acho que há momentos em que é preciso efetivamente estar na parte básica, olhar para o mundo que nos rodeia, fazer questões, testar, ver se funciona, se não funciona, a verdadeira hipótese e método científico. Há um outro momento na investigação aplicada que importa aqueles temas mais da cadeia de valor, foi a história que há bocado que eu contava na tal reunião. E aí temos que começar a olhar para a cadeia de valor e começar a conseguir perceber onde é que aquilo que eu sei pode impactar e em que ponto na cadeia de valor é que pode impactar. E, portanto, eu, enquanto cientista, tive muita experiência, quer no ponto de vista do financiamento e até bastante sucesso, ainda assim foi algo que me deixou bastante orgulhosa, porque bastante cedo comecei a ter sucesso no levantamento ou na angariação de projetos, quer em projetos de investigação fundamental, quer em projetos de investigação aplicada. E eu posso dizer que o momento em que eu fiquei desiludida com a ciência foi no momento em que percebi que todos os projetos eram desiludidos com a ciência? Pronto, há pessoas assim, não é? Portanto, eu quando faço a transição da investigação para a gestão, é porque há uma coisa que me apaixona, que é o conhecimento, portanto, eu digo que sou uma pessoa do conhecimento e a economia do conhecimento é o meu tema. A seguir temos o DNA, mas o meu tema é a valorização por conhecimento, etc. Mas houve um momento em que, porque no fim do dia a minha vida, eu tinha um grupo, chegou um momento que cheguei a ter um grupo, era investigadora líder, tinha 14 pessoas e a única coisa que fazia era procurar investimento, era procurar financiamento para alimentar projetos, para ter ali projetos para alimentar o meu laboratório, e posso dizer que do ponto de vista enquanto investigadora aplicada tinha muito boas relações com o setor do vinho, desde o Algarve até ao Douro. Ótimas relações, muita interação, estava muito no terreno, estava muito junto das empresas, mas depois chegava ao fim do dia e tinha que ir para o laboratório. E houve um momento em que de repente parece que toda a gente descobriu aquilo que era a investigação aplicada e que toda a investigação tinha que dar resultados e toda a investigação aplicada, em que se desinvestiu ligeiramente na parte da investigação básica. E, por exemplo, eu tinha como regra no meu laboratório que 1/3 do financiamento tinha que ser de investigação básica, tinha que ser FCT, tinha que ser investigação onde eu testava o conhecimento, que mais tarde me gerariam novos produtos, novos projetos, novas pontes de interação, portanto, conhecimento que eu depois podia levar e estar continuamente a alimentar. E só 2/3 do projeto, dos projetos que eu angariava, é que eram em colaboração efetiva com a empresa. E eu posso dizer que o momento em que eu decidi mudar a carreira e, além de por questões pessoais, foi o momento em que, durante 10 anos eu tive este equilíbrio e no momento em que eu deixei de ter projetos em investigação básica, houve um momento que eu tinha 0 euros de investigação básica e tinha muito dinheiro, na ordem das centenas de milhares de euros para projetos de investigação aplicada. Esse foi o momento em que eu decidi deixar a investigação, porque aqueles projetos iam ser feitos. O dinheiro, money in the bank, como dizem os americanos, o dinheiro colocado no sítio mais certo e mais seguro? Como? Desculpa. Esse não era o momento em que tinha o seu investimento, numa expressão americana, money in the bank, mais seguro? Depende do investimento que nós estamos a fazer e se os nossos projetos são a curto, médio ou a longo prazo. Porque se os nossos projetos forem a médio e a longo prazo, eu sei que um laboratório que tem 0 de investimento em ciência básica vai definhar. Aliás, nós o longo prazo. No cumprimento do longo prazo é importante, é um bocadinho como nós fazemos a nossa gestão financeira, de que à medida que vamos aproximando da velhice, vamos deixando de ter menos dinheiro em investimentos de risco e passamos a ter dinheiro mais seguro. Aqui é ao contrário, não é? Portanto, há aqui uma questão, é fundamental, mesmo para um laboratório e para um programa de investigação de ciência aplicada, a ciência básica é absolutamente fundamental, porque senão eu sei que eu vou esgotar e vou estar a vender entre aspas, a fazer e a desenvolver mais projetos com empresas diferentes, mas vai ser ligeiramente mais do mesmo. E esse é um dos problemas da nossa investigação aplicada, de certa maneira, porque
na classe cientista, na ciência, há claramente dois tipos de perfis. É o cientista básico e o aplicado, e muitas vezes quase como o protótipo, o estigma do estereótipo do aplicado, é que já tem os papers quase como uma minuta e só faz as mesmas experiências num sítio diferente, numa empresa diferente, e tem o artigo publicado e tem o resultado, e portanto existe esta noção de que a ciência aplicada é fácil e é muito repetitiva e não é tão valor como a ciência básica. Mas a questão é exatamente esta, é porque se nós queremos estar a gerar coisas que depois vamos levar para o mercado e vamos estar a alavancar valor, não podemos secar a fonte da investigação básica. Portanto, voltando à sua pergunta, e quando falava em instrumentos e em dinheiro, eu acho que é muito importante, não podemos estar em dogmas nem com ideologias à partida. É importante que haja investimento em ciência básica e que seja para as pessoas experimentarem, porque eu já vi, quando estava na ciência, enquanto era diretora do CNC e promovi um processo de candidaturas aos projetos, houve calls da FCT e neste momento, para se conseguir dinheiro da FCT, os projetos têm que ser bastante seguros. Então, quando eu estou a fazer um projeto, costuma-se dizer que eu já tenho o paper e já tenho os resultados quando eu estou a escrever o projeto. Já não se está a arriscar, já não se está a avançar o conhecimento e tem que haver esse estímulo de coisas arriscadas, incertas. É tão interessante. Tem que haver aqui também um equilíbrio. Muito equilíbrio, e isso tem que ser espelhado nos programas de investimento, bem como depois quando chega à empresa. Quando chega à empresa, também é importante haver programas de investimento. Eu noto que um dos grandes problemas depois da ideia para o mercado, muitas vezes, e nos últimos programas quadro, é quase mais fácil a um grupo de investigadores angariar dinheiro para criar uma startup e desenvolver a ideia e desenvolver e fazer as provas finais de conceito em contexto empresarial do que propriamente em contexto laboratorial. O que é que isto genera? No que é que isto leva? Leva que muitas das... Portugal tem uma taxa horrorosa do ponto de vista da mortalidade das startups a 5 anos, sobretudo destas mais tecnológicas. Mas isto leva a que as empresas sejam geradas cedo demais. Ainda era preciso um bocadinho de fundo, ou se calhar alguns instrumentos de projetos, se calhar com menos dinheiro, mas que permitam ser focados só no desenvolvimento e na maturação da prova de conceito da tecnologia, na prova de conceito do produto, para que aquilo acabe de ser desenvolvido ainda na barriga do laboratório, para que quando vá para o mercado já esteja muito mais maduro e muito mais apto para testar o mercado, porque muitas vezes as empresas criam-se e durante os primeiros 2 anos ainda estão a acabar de desenvolver a tecnologia. Isso é fatal. E que não conduzem então a esse despenhamento das próprias startups. Exato. Carlos, do ponto de vista daquilo que é este equilíbrio entre investigação básica e investigação aplicada, pergunto-lhe se tem sensivelmente a mesma ideia e se tem essa sensibilidade que é importante manter-se aqui um equilíbrio entre as duas componentes, e acrescento uma outra questão que tem a ver com a Agência Espacial Europeia e até que ponto é que é possível criar em Portugal um cluster, enfim, de ligação à academia, de ligação ao saber português e ao conhecimento em português. Partilho da mesma opinião. A ciência fundamental é essencial, é ela que dá origem aos produtos disruptivos. Depois, aplicada, digamos, é o caminho para o mercado, que pode ser hoje feito de várias formas, não é? Pode ser entregar a tecnologia a uma empresa que já está madura para recebê-la, ou pode ser, digamos, os chamados spin-offs, a criação das startups. Aí é essencial, digamos, as incubadoras de empresas, aquelas associadas às universidades, não é? Enfim, não estou só a falar do IPN, onde eu trabalho, mas também, por exemplo, do Optec, no Porto, algumas que são de origem municipal, como a Startup Praga, a Startup Lisboa, ou mesmo em Aveiro. É, como o Nuno estava a dizer, esse cadinho local, digamos, o melting pot, onde se juntam investigadores com a indústria, com investigadores, e depois as ideias surgem, não é? E às vezes surgem de uma forma que não era aquela que se esperava. Contando aqui um percurso que é conhecido, acho que todos conhecemos a Fidzai, aquela empresa que está no FinTech, enfim, hoje em dia em Silicon Valley. Um caso de ciência fundamental, 2 investigadores da área de Data Science, doutorados, que se juntaram a Nuno Sebastião, o Paulo Marques e o Pedro Bizarro, e repare só neste pormenor, Pedro. Eles começaram por usar a investigação deles, e a ideia de negócio deles era olhar para os dados de um paciente que estava monitorizado e que tinha tido um ataque de coração e conseguir tentar prever se poderia haver um segundo infarto baseado nos dados. Esta era a ideia deles e uma ideia que fazia todo sentido. Acabaram nas fraudes de cartão de crédito.
ok? Portanto, foram percebendo quais eram as necessidades do mercado, chegaram a experimentar nas energias renováveis e depois a pergunta essencial foi: onde é que está o dinheiro? Claro. Fraudes de cartão de crédito, quem paga são eles. Mas foi um percurso natural, ok? Foi um percurso natural. Portanto, tentativa e erro tentativa e erro é muito importante na ciência, mas também é muito importante no negócio. O importante é que a tentativa seja feita e que o erro não faça acabar a empresa, não é? E que consigam continuar. E este também é um bocadinho o caso da Agência Espacial Europeia, não é? Nós já temos um cluster do espaço em Portugal, é importante que se diga isto. Já existem empresas do espaço a trabalhar. Aqui na gíria chama-se upstream, portanto, tecnologia que é feita lá para cima, para o espaço, e downstream, tecnologia do espaço que é aproveitada para a Terra. E nós temos múltiplas empresas a trabalhar em Portugal nestas áreas. Portanto, na área do espaço, essa Critical Software, aliás, começa com um e-mail da NASA, enviado para os fundadores, depois deu origem à empresa. Também há Active Space Technologies que partilham nas missões. Mas depois temos empresas, e isto é que é muito importante salientar, que pegam em tecnologia do espaço e usam para negócios da Terra, sobretudo em uma infraestrutura europeia muito importante, que é o Copérnicos, que são, digamos, dados de observação da Terra. Quando nós abrimos o Google Maps, ou enfim, uma app que nos dá os mapas, ou então aquilo que nós chamamos o GPS, não é? A navegação, cujo nome genérico é GNSS. Na realidade já há vários sistemas a funcionar, o russo, o chinês, o europeu e o americano. E temos, por exemplo, dois casos. A Findstar, uma startup do Porto, que desenvolveu uma coleira para os animais de estimação não fugirem. Portanto, criou uma cerca virtual. Quando o animal se afasta, enfim, o cão ou um gato, mais imaginemos 20 metros, 50 metros, o que seja, apita qualquer coisa no telemóvel e nós percebemos que o cão fugiu. Muito importante, sem mensalidade. Já havia estes produtos no mercado, mas usavam um cartãozinho de telemóvel e nós não só pagávamos $100 ou 100 euros pela coleira, como todos os meses tínhamos de pagar ali uma mensalidade. Eles, usando GNSS e Bluetooth, criaram um produto que não tem mensalidade. Já lideraram o top de vendas da Amazon americana e crescem a 650% ao ano. Isto é uma empresa do espaço, não existia se não fosse tecnologia do espaço. A Strato, aqui de Coimbra, assim, ali ao lado, trabalha na manutenção preditiva de frotas, ou seja, tem uns softwares ligados sobretudo a frotas, autocarros e caminhões, e no fundo aquilo com machine learning e algoritmos consegue perceber se vai haver uma avaria antes dela acontecer, e portanto vai tudo para a oficina antes de avariar, passa a expressão. GNSS e GPS são, digamos, a vantagem competitiva deles. Eles não poderiam existir sem essas tecnologias. E são estas empresas que estão a surgir. Já temos quase 40 empresas deste tipo no ESA de Portugal, enfim, estamos nas 35 neste momento, com um investimento não muito alto, já geraram cerca de 5 milhões de euros de volume de negócios ao ano e já empregam mais de quase 100 pessoas. Portanto, temos aqui, de facto, um cluster emergente, mas real. Muito bem. Nuno Gonçalves, já temos aqui algumas perguntas que têm surgido. Enfim, está à vontade para acrescentares mais uma ou outra pista que considera fundamental para que esta fluidez entre mundo académico e mundo empresarial seja ainda mais interessante, mas permita-me que lhe faça já diretamente uma das questões que nos foi endereçada pelos, enfim, não sei bem como é de, não são espectadores, não são ouvintes, são presentes digitais que nos acompanham nesta conversa. Que recomendações deixaria para os investigadores que pretendam ver o seu trabalho aplicado no mundo empresarial? Eu peço desculpa, eu não percebi a pergunta. Que recomendações deixaria para os investigadores que pretendam ver o seu trabalho aplicado no mundo empresarial? Antes de responder à pergunta, queria só acrescentar ainda relativamente à discussão o seguinte. Temos falado, e isto, enfim, os investigadores, de um modo geral, queixam-se, e com razão, e pelo menos do processo de financiamento da ciência, que é um processo que tem algumas lacunas do ponto de vista do balanço ou do balanceamento entre a investigação fundamental e a investigação aplicada. E, de facto, há financiamento estrutural do Estado, e esse financiamento é muito importante para garantir esse balanceamento, mas também deve haver um financiamento das próprias empresas.
E acho que isto complementa o que a Ana estava a dizer e o que o Carlos também estava a dizer, que não são só as universidades, ou não são só os governos e as estruturas governamentais que devem financiar a ciência, mas também as grandes empresas e as empresas que tenham uma estrutura financeira e económica capaz de financiar projetos de inovação que vão buscar a tal ciência para a transformar em produto. E, portanto, eu diria que o próprio balanço, mesmo nas grandes empresas, deve incluir alguma investigação fundamental. Portanto, é importante, de facto, as próprias grandes empresas financiarem projetos de base que, na gíria do financiamento europeu, tem um TRL mais baixo e, portanto, uma Technology Readiness Level mais baixo, e as próprias grandes empresas devem ir buscar esta investigação mais fundamental e investir nesta investigação mais fundamental. Mas o tema de hoje é também ligado às startups. E as startups, elas não têm capacidade de financiar projetos com um TRL muito baixo, ou normalmente querem transformar um TRL intermédio num TRL mais elevado, ou seja, dito por outras palavras, querem transformar uma ideia científica comprovada do ponto de vista da prova de conceito num produto comercializável que pode, enfim, transformar a própria indústria onde está. Esse produto pode transformar em indústria. Falta capital de risco? E por isso pode muitas vezes aceder exatamente a capital de risco, e o que eu ia dizer é que, não tendo estas startups essa capacidade, eu acho que faz parte também, e isto nós já não é de agora, nós já há muitos anos que vemos os exemplos das grandes empresas, as próprias grandes empresas investirem em startups juntamente com as universidades. E, portanto, podem juntamente criar startups novas ou comprar, investir, injetar dinheiro nas startups, que possam fazer este seu caminho de transformar uma ideia disruptiva num produto que depois poderá ser também ele próprio disruptivo no seu mercado e no seu segmento. Daí que, efetivamente, eu acho que todo este sistema só se completa se todos os players fizerem o seu papel e investirem, os governos, as universidades, as grandes empresas, as startups, os investigadoras e, obviamente, os gestores, que também, gestores e gestoras que fazem, de facto, no fundo, que fazem esta cola e que permitem, no fundo, esta cola. Os tais MBAs que depois vão avaliar os projetos, o risco, etc. Por aí fora. Portanto, de facto, era só isto que eu queria acrescentar. Respondendo agora à pergunta. Eu acho que eu diria o primeiro conselho ou recomendação que eu dou a qualquer investigador que queira ver o seu produto é, concorrer ao prémio EN3+, até 31 de outubro deste ano. E, portanto, acho que é a primeira recomendação, e eu diria que é um prémio que, enfim, já expliquei, mas na globalidade estamos a falar de 1 milhão de euros para 3 ideias e, portanto, estamos a falar de uma escala de financiamento muito superior ao normal, por exemplo, para a FCT e, portanto, para o financiamento estrutural do governo e, portanto, acho que é uma oportunidade que, de facto, os investigadores não devem perder. Eu acho que a aproximação às empresas é, de facto, fundamental. Não basta, para quem vislumbra alguma aplicação prática, não basta ir à conferência de cientistas nerds ou geeks que vão estar horas e horas a ver fórmulas matemáticas ou tabelas que só eles é que entendem. E, portanto, não basta isso, é preciso ir a chegar às empresas, há bocado a Ana dizia isto também, e, portanto, é preciso chegar às empresas, bater à porta da empresa e fazer um pitch, não é? Portanto, mostrar... Principalmente a sua cadeia de valor, já agora. Desculpe?
E estudar antecipadamente a sua cadeia de valor. Exatamente, estudar antecipadamente a cadeia de valor, embora nem sempre conseguem, nem sempre se conhece a cadeia de valor, não é? Portanto, os investigadores têm alguma dificuldade, às vezes, em conhecer as cadeias de valor, que não estão no setor empresarial. Mais uma dica, as empresas devem, as startups já o fazem há algum tempo e é importante, mas as grandes empresas devem contratar doutorados, devem contratar pessoas muito especializadas em ciência que eles próprios, por dentro, conhecem a cadeia de valor e conseguem, juntamente com as equipas dos gestores, obviamente, são essenciais, conseguem transformar uma ideia num produto ou numa eficiência ou em qualquer evolução. Estamos a falar de evolução. A ciência evolui o conhecimento, as empresas evoluem também o estado da economia, o estado da nossa sociedade, não é? Portanto, tudo isto faz parte do mesmo ecossistema. E é um processo dinâmico. E seria interessante termos mais prémios como o IAN 3+. Eu acho fundamental, acho muito interessante, acho que muitas empresas deveriam fazer e apostar, algumas, mas poucas, e em Portugal desta dimensão não conheço, creio que não há, portanto que investam 1 milhão de euros para 3 ideias, de um prémio de 1 milhão de euros, aliás, de facto não há muitas empresas e deveria haver muitas mais. E eu sinto, por exemplo, só para dar um exemplo, na minha área de investigação, que é visão por computador, como já disse aqui, inicialmente, há 20 anos, quando eu comecei a fazer ciência, nas conferências não havia empresas, não havia. Hoje em dia, lá está, com os telemóveis, os ecrãs táteis, toda a informação visual e todas as câmaras que geram um volume de dados e um volume de informação de imagem gigante, tudo que seja da área de visão por computador e tudo que sejam aplicações, lá está, que as empresas vão buscar, explodiu a nível mundial, se calhar nos últimos 10 anos, talvez. E mais intensamente nos últimos 5. Hoje em dia, as principais conferências internacionais onde se faz a melhor ciência a nível mundial, eu não sei a percentagem, mas eu diria uma percentagem muito substancial, muito razoável, 30%, 40%, 50% de algumas, são artigos científicos apresentados por grupos científicos financiados totalmente por grandes empresas. Facebook, a Google, a IBM, a Microsoft, provavelmente. E, portanto, eles financiam grande parte, têm centros de investigação com milhares de doutorados e com milhares de alunos de doutoramento que fazem grande parte da ciência e contra as quais é muito difícil concorrer. Às vezes uma universidade é muito pequenina para concorrer com estes centros de investigação. Portanto, o panorama da própria ciência mudou radicalmente nos últimos anos. E é importante que as empresas portuguesas e outras, mas estamos a falar das empresas portuguesas, é muito importante que elas compreendam esta mudança de paradigma. A ciência não é já só pano e já não é só a matéria-prima e produto das universidades e dos centros de investigação. É das próprias empresas. Aquelas que o entenderem mais cedo vão mais cedo colher os frutos deste investimento em ciência, que depois vão gerar produtos disruptivos, melhorias de eficiência, enfim, novos serviços. Portanto, é fundamental. De facto, recomendações, enfim, candidatarem-se a prémios como este, baterem à porta das empresas, enviar um pitch, não ter vergonha, pedir para visitar e para apresentar ideias. Isso é fundamental. Há mais uma questão. Quais é que são ainda os principais entraves à conjugação de esforços e competências entre inovação, de forma a potenciar investigadores estudantes mais novos, uma vez que esse mesmo caminho parece tornar-se cada vez mais demorado e que em muitas situações por todo o país ainda é praticamente impossível? Não sei se a Ana ou o Carlos
se voluntariam para responder a esta. Eu posso voluntariar-me. Eu acho que é fundamental essa integração e eu tenho tido muito bons exemplos, tenho tido sorte de estar em alguns sítios e tenho tido muito bons exemplos. Por exemplo, aqui no Biocanto, onde a nossa empresa, a CBR Genomics, está sediada, é um sítio onde quase todas as empresas têm alguém doutorado ou têm alguém que vem da universidade e muitas vezes até começa um projeto, existe um projeto em copromoção entre a empresa e o centro, a Universidade de Coimbra acaba por ser a mais frequente, mas também com a Universidade de Aveiro. Nós na própria empresa temos projetos com a Universidade de Aveiro, em que basicamente nós termina o projeto e muitas vezes há incorporação na empresa da pessoa que desenvolveu aquele projeto. Já conhecemos, já trabalhou, já fez a ponte durante alguns anos, andou entre o centro de investigação e a empresa e, portanto, também já existe esse conhecimento. E, portanto, eu acho que é muito interessante e importante. E quando se falava há bocadinho nos caminhos, eu tenho muito gosto, é das coisas que me dá muito prazer, é eu ir às universidades. Assim como, enquanto eu era investigadora, adorava ir às empresas, neste momento que estou na empresa, eu adoro ir às universidades. Há um curso no CNC, no Centro de Neurociências, em que o Carlos partilhamos, normalmente temos no mesmo programa, em janeiro, ele dá uma tarde, normalmente ele dá a tarde a seguir e eu dar a manhã, em que pedem para falar de empreendedorismo e eu sinceramente sou uma pessoa um bocadinho avessa ao tema empreendedorismo. Eu digo sempre que primeiro vamos falar de valor, eu estou aqui para vos dizer o que é valor, para ensinar estratégia, adoro falar de estratégia a investigadores e às vezes fazê-los perceber que eles já fazem muita gestão e valorizar os currículos deles do ponto de vista da gestão, fazem gestão de projetos, têm que ter uma estratégia para o desenvolvimento do programa de investigação, têm que saber o que é uma SWOT, porque têm que ajustar aquilo que estão a fazer com aquilo que são as necessidades, as oportunidades, as ameaças. E, portanto, eu vou às universidades, adoro fazer isso e falo com essas pessoas, porque acima que se há pouco dizia que durante a formação inicial é importante estar-se focado em fazer perguntas e aprender a fazer perguntas, depois há uma fase, normalmente em pós-doc, que eu acho que é fundamental as pessoas começarem a ter introdução à gestão e começarem a utilizar essas ferramentas, e independentemente se querem ser investigadores para o resto da vida, se querem ser professores ou se querem a determinado momento sair e mudar a carreira, mas começar a perceber, porque não faz mal nenhum a ninguém, começar a incorporar alguns processos da gestão no seu dia-a-dia, no seu laboratório, e com isto ir percebendo onde é que está o valor e se calhar começar a ter um maior awareness sobre quando olham para uma farmacêutica, se calhar deixa-me ver o que é cadeia de valor e fazer esse exercício e aumentar esse awareness. E eu acho que isso é muito interessante porque começa-se a criar a semente e eu costumo dizer, se as pessoas têm um awareness, se as pessoas sabem distinguir o que é valor e sabem encontrar, se as pessoas souberem identificar a oportunidade, depois tudo o resto se conjuga. Ter um maior awareness sobre olham para uma farmacêutica se calhar deixam ver o que é cadeia de valor e fazer esse exercício e aumentar esse awareness. E eu acho que isso é muito interessante porque começa-se a criar a semente e eu costumo dizer, se as pessoas têm um awareness, as pessoas sabem distinguir o que é valor e sabem encontrar, se as pessoas souberem identificar a oportunidade, depois tudo o resto se consegue. Ana está toda chamada no telemóvel. O que é cadeia de valor e fazer esse exercício e aumentar esse awareness. Eu acho que isso é muito interessante porque começa-se a criar esse semente e eu costumo dizer, se as pessoas têm um awareness, as pessoas sabem distinguir o que é valor e sabem encontrar, se as pessoas souberem identificar a oportunidade, depois tudo o resto ouvir o que nós falámos há pouco. Oi, desculpem, exatamente. Mas pronto, voltando do princípio, acho que agora já é seguro. Portanto, voltando também é uma questão que eu neste momento estou a trabalhar a genómica e estamos na empresa, nós queremos levar a genética ao cidadão mas para isso temos que educar as pessoas e temos que falar sobre o que é a genética, o que é DNA, desconstruir também um bocadinho isso. E, por exemplo, neste momento, na próxima semana, exatamente 2 a 8, vou estar no Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro a falar sobre aquilo que é o código genético
porque nós precisamos muito de programadores. No nosso sistema é todo informático, precisamos de inteligência artificial, temos algumas dessas partes todas ligadas, nós fundimos a biotecnologia com os sistemas de informação. Mas a maneira como eu tenho até de começar a captar o interesse e de começar a tornar, a desconstruir, a que isto seja uma coisa mais aceite e menos mítica, mas do dia a dia. Eu vou, por exemplo, na próxima semana para a Universidade de Aveiro e vou falar sobre o código genético e comparar o código genético com o código informático. Eu costumo sempre dizer, ouçam, vocês têm o vosso código é muito bom, vocês são os maiores, mas lembrem-se, o vosso código é zeros e uns, o meu código, que é o código genético, é ATCG. Portanto, enquanto o vosso é binário, o meu é quaternário. Portanto, eu sei do que é que estou a falar, eu sei o que é código. E, portanto, eu às vezes gosto muito de ir às universidades, acho que é importante levar às vezes até esta atitude desafiadora de pô-los a pensar, de trabalhar o que é valor, de fazer essas perguntas, porque depois a partir daí é que depois começam a construir outras bases que eu acho que são importantes também, já há pouco dizia, eu gosto de investimentos de longo prazo, porque isso depois acaba por alavancar e tornar oportunidades e gerar oportunidades no futuro. Código genético na próxima semana em Aveiros não é o código da Vinci, é o código há aqui uma questão que eu acho que vale a pena responder, tem a ver com quais é que são ainda os principais entraves à conjugação de esforços e competências entre empresas e universidades e como é que podem ser ultrapassados para ganharmos vantagem competitiva e capacidade de diferenciação do país. Bom, eu diria que depende do grau de maturidade das empresas. Nós, quando falamos, como o Nuno falava, grandes empresas que têm centros de investigação, são cientistas a falar com cientistas e não há entrave nenhum. Quer dizer, o diálogo é imediato. Quando falamos com PMEs, já é diferente, porque às vezes, e isto não tem, digamos, não tem nenhum juízo de valor, as pessoas estão ocupadas na gestão e não há, digamos, quadros para conseguirem fazer a ponte com a ciência. Então é importante, os chamados institutos de transferência de tecnologia, já há uma declaração de interesse do trabalho num, que ajudam um bocadinho a fazer esta ponte, sobretudo com projetos de investigação aplicada. E os projetos de investigação aplicada são essenciais. Não é muito fácil chegar a uma PME e dizer assim, dê 300 mil euros para durante 2 anos testarmos um produto que não temos sequer a certeza se sabemos vai funcionar no final. Não é muito fácil. Pitch de vendas, não é o melhor pitch de vendas para chegar ao pé de um empresário ou de um empresário. Por isso é que é preciso projetos de investigação aplicada que minimizam o risco e conseguem incorporar inovação, ou melhor, conseguem incorporar investigação nos produtos da empresa e assim criar inovação. Se falarmos de spin-offs, eu e o conselho que tinha a dar é vão para uma incubadora de empresas. Pode não ser o IPN, pode ser outra qualquer, mas vão encontrar lá 3 coisas que são essenciais para quem quer fazer uma incubadora de empresas boa, daquelas com massas críticas. Primeiro, encontrar pares. É muito importante estar junto de outras pessoas que vão fazer o mesmo percurso, até porque quando as coisas correm mal sempre tem um ombro em quem chorar e lavar as lágrimas, enfim, e avançar para outra. Vão encontrar potenciais clientes. Nós, no IPN, e todas as incubadoras são assim, recebemos visitas da Galp, da Navigator, do Grupo Melo, da Sonai, que vão lá ver, digamos, o que é que se está a fazer de novo para incorporar nos seus projetos. E depois, não vão encontrar lá dinheiro, mas vão encontrar pessoas que ajudam a chegar ao dinheiro. Prémios como este prémio é de facto excelente. A nível europeu há outros também. A informação é demasiada, é simétrica e é muito difícil uma pessoa só perceber tudo o que se está a passar. Portanto, encontram lá pessoas que conseguem, digamos, ajudá-los a guiar o caminho e chegar a um ou outro destes prémios, chegar a investidores e conseguir passar esse caminho. Muito bem. Faço uma última tentativa para escutar a doutora Maria Manuel Leitão Marques, que há pouco procurou juntar-se a nós e colocar-nos também uma questão. Não sei se... Eu penso que eu estou a ouvir-vos, não sei se me estão a ouvir e a ver. Muito bem, doutora. Muito bem, então, muito obrigada, foi muito, muito interessante o debate que eu vi aqui hoje e sobretudo o apelo, por favor concorram com boas ideias, não há muitos prémios como este em Portugal, eu sou a presidente do júri como sabem, e o pior que nos podia acontecer era atribuir o prémio a uma ideia assim. Nós queremos atribuir o prémio a uma excelente ideia que o mereça
e, portanto, este meu apelo a que concorram, mas queria fazer dois comentários, entre muitos que podia ter feito ao que ouvi hoje, é um comentário e uma pergunta. Eu hoje, por acaso e por coincidência de tarde, estive numa reunião também como esta, peço desculpa, vou só aqui recusar, com o professor Bourguignon, que, como sabem, é o presidente do European Research Council, portanto, financiamento de investigação fundamental, e sobre isso já foi tudo dito aqui hoje. E a minha reunião com ele foi exatamente para saber porque é que Portugal tem muitas vezes investigadores financiados como excelentes, mas não tem na mesma proporção projetos financiados pelo European Research Council. E o que é que nós podemos fazer melhor para ter mais projetos financiados? E pronto, estivemos lá a discutir. Ele, claro, que me disse que Portugal está muito melhor. Portugal tem o primeiro lugar em termos de equilíbrio de género, de mulheres com projetos financiados, portanto é também uma boa notícia, mas que precisamos ainda de fazer mais. E há bocado, quando a Ana Catarina referiu uma coisa que é, para nós, um problema. Ela disse, os projetos, quando são financiados, são aqueles que já estão feitos. Portanto, quando a gente concorre bem com um bom projeto, é porque já o testou, já o fez, no fundo. Vai buscar o dinheiro para pagar o que já fez, no fundo vai buscar o dinheiro para fazer um outro projeto que depois vai candidatar. E este é o ciclo. O que para nós é um problema, porque para nós concorrermos com um projeto já feito, é preciso que alguém o tenha financiado antes. E, portanto, fiquei aqui um bocadinho preocupada como é que nós podemos destruir este ciclo, ou seja, arranjar financiamento para quando vamos aos concursos internacionais, no fundo, concorrermos com mais segurança, porque já fizemos a investigação, não é? Já sabemos que vamos obter aqueles resultados. Esta foi a minha inquietação da vossa conversa. Não tem a ver exatamente com este prémio, mas até pode ter a ver, porque talvez este prémio nos ajude depois a candidatar os resultados mais à frente. A outra questão que às vezes também é aqui discutida no Parlamento, e é uma pergunta que eu deixo, talvez aproveitando esta oportunidade, é se deveríamos ter um conceito de startup para candidatar a fundos europeus distinto do de PME. É uma pergunta que vos deixo porque tenho essa experiência. As startups não são uma PME, são uma empresa que incuba uma ideia que deve crescer e tornar-se, se possível, numa grande empresa. E eu gostava de saber também se vale a pena travarmos essa batalha aqui no Parlamento e, portanto, aproveito esta oportunidade, uma vez mais, agradecer o excelente debate que tivemos hoje para terminar o dia. Pelo menos para terminar o dia aqui no Parlamento, que já são quase 9 horas. Muito obrigado pelo seu testemunho, doutora Maria Manuel Leitão Marques, porque trouxe aqui esta ideia de destruir este ciclo e a pergunta, de facto, das startups, que é muito interessante, e, portanto, desafio aos três intervenientes que, de uma forma o mais sintética possível, naturalmente, possamos dar resposta a estas duas angústias que aqui foram colocadas. Posso ficar com a das startups, que é mais a minha praia. Acho que sim. Não diria tanto uma definição de startup como da PME, mas o conceito de startup, obviamente que sim. Sobretudo, e este é um conceito muito caro à Europa, até por oposição aos Estados Unidos, a chamada startup deep tech, aquela que é baseada em investigação de ponta e que é nisso que a Europa pode ser forte. A Europa terá dificuldade em fazer um Facebook ou uma Uber, mas no que toca à qualidade da ciência, estamos para a par, se não melhor. E, portanto, esse conceito de startup deep tech, que de alguns fundos europeus, como o OIC Accelerator, de certa forma, já é financiado, é de facto uma área em que vale a pena apostar, até porque os tempos para o mercado podem ser maiores e devem ser entendidos como tal, mas de facto o potencial de crescimento, esse é exponencial e aí deve ser explorado. Portanto, subscrevo por inteiro essa ideia. Ana? Eu espero contar com a sua colaboração, porque estou disponível para travar essa batalha aqui no Parlamento. Eu também. E nós estamos em contacto.
e também um pouco, só acrescentar aqui uma nota, eu gostaria mesmo de responder à outra pergunta, mas só aqui acrescentar uma nota. É muito importante que o conceito da startup seja algo mais ágil e balizado e que não seja simplesmente X anos depois do seu surgimento, porque áreas diferentes têm tempos de maturação completamente diferentes. É muito redutor essa definição, não é? Do ponto de vista, isso causa dificuldades quando a startup passa aquele vale da morte e está pronta para relançar e já aprendeu com a experiência, depois tem uma série de barreiras porque também já perdeu os tempos todos e se calhar já tem 3 ou 4 anos e já não é considerada uma startup. Isso é muito angustiante de certa maneira. Mas ainda à pergunta dos financiamentos, eu não sei se calhar cometi uma inconfidência ao dizer que os projetos, mas basicamente, se calhar como eu já não sou investigadora, dou-me ao livro de dizer estas coisas porque é aquilo que toda a gente faz e é aquilo que toda a gente sabe, mas que ninguém fala, é sempre aquele elefante branco. Eu há pouco falava no dia em que eu me desiludi com a ciência e eu posso dizer, eu estava a preparar um projeto europeu, eu estava a preparar, tinha 6 meses, há 6 meses que estava a preparar uma candidatura para um projeto europeu e pouco tempo antes a EFCT decide abrir concursos para exatamente o mesmo deadline. Ou melhor, era 2 ou 3 dias, eu creio que o deadline do projeto da EFCT era 32 de janeiro e nós tínhamos dia 2 de fevereiro, a 2 de fevereiro tínhamos a deadline das calls do Desafio Social 2 da economia, da parte da agrofood, que era onde eu estava, e no dia 6 de fevereiro tínhamos os ERC, Starting Grants, para terminar. E a EFCT decide abrir concursos com deadline a 31 de janeiro. Eu mandei um e-mail zangadíssima à EFCT, porque eu acho que a EFCT, os fundos da EFCT, a investigação básica, devem estar a financiar esses resultados preliminares que depois nos dão o poder para concorrer à comissão, aos fundos, aos verdadeiros fundos, onde o dinheiro está. Mas enquanto não houver na EFCT este reconhecimento, se calhar até desta cadeia, e este objetivo, se calhar, vamos gerar projetos que depois permitam a universidade, a PME, a startup, etc., o investigador, eu na altura estava zangadíssima, porque eu preferi concorrer ao projeto europeu e não concorri ao projeto na EFCT, porque no fim do dia a taxa de sucesso, a probabilidade de sucesso era idêntica e eu aprendia mais com o projeto da Comissão Europeia do que com o chumbo da Comissão Europeia, eu aprendia muito mais do que com o chumbo da EFCT. Mas a verdade é que a partir daquele momento deixei de ter projetos de investigação básica e isso foi o princípio do meu fim na ciência. Mas eu acho que declaradamente assumir isto, porque não? Os projetos da EFCT, e depois, por amor de Deus, não façam projetos, porque os melhores cientistas, eu tinha vários amigos nessa situação, eu era jovem também, eu tinha vários amigos nessa situação que tiveram que escolher, deparar entre escolho submeter um projeto à EFCT ou submeter um projeto ao ERC Starting Grant. O projeto de ERC Starting Grant não é a primeira vez que nós concorremos, que nós conseguimos, é um processo, é uma aprendizagem. E estar a queimar essa possibilidade é um bocadinho, eu dizia, onde é que eu aprendo mais se eu não tiver o projeto financiado? Comissão Europeia, claramente, mas quer dizer, mas é preciso ter aqui um bocadinho de reconhecimento das datas e dos calendários da Comissão Europeia e fazer as coisas do nosso lado, poderem pelo menos deixar as pessoas escolherem entre concorrer aos dois, porque é preciso concorrer muitas vezes até começar a ter sucesso. Agora, se quer ser tudo na mesma altura do ano, nós temos que fazer escolhas. E, portanto, eu na altura fiquei muito... Eu sempre achei que os projetos da EFCT têm que financiar a investigação fundamental e, de certa maneira, crie-se uma linha especial da EFCT para pessoas que têm esta ambição. Crie-se uma linha especial, um programa de jovens investigadores, só para tentar para ser um projeto exploratório. Perderam-se os projetos exploratórios. Só um projeto exploratório em que a premissa é, no fim, há uma candidatura a um ERC. Podia ficar aqui a noite a falar, se calhar poderei... Não, mas há outra coisa que ele disse, Ana, que me parece muito importante, e com esta me calo, foi projetos que chegam aqui, do Starting Grants ou do Consolidate Grants, mas particularmente vamos aos Starting Grants, que chegam e passam todas as fases até serem considerados excelentes, mas depois, enfim, o dinheiro aqui também é limitado e há uns que levam dinheiro e há outros que não levam. Esses projetos que já passaram todas as fases serem automaticamente financiados em Portugal, sem terem que ser limitados. Os seus CME Instrument. E, portanto, eu acho que isso também é aproveitar, é pôr Portugal a trabalhar no início e depois no final. E se calhar tirar a gordura do meio que não acrescenta valor.
É um caso de eficiência. Nuno, para terminarmos. E é só dizer duas palavras relativamente à primeira pergunta. A Ana estava a falar da definição do que é, e o Carlos também, aliás, da definição do que é a startup, e eu acho que a startup definida por X anos ou X meses ou o que for, é uma definição burocrática e, portanto, não faz sentido, não é? Portanto, é preciso fazer uma definição tecnológica e científica e, portanto, a definição burocrática não serve para, efetivamente, pôr uma competição de startups específica num campeonato que seja justo e que seja efetivo. A segunda palavra era relativamente a esta questão do financiamento, é também, mais uma vez, para a palavra burocrático e, portanto, por exemplo, acho que a FCT também ainda precisa de aprender, por exemplo, a despachar mais depressa as candidaturas e os projetos. E estamos a falar de que uma candidatura H2020, por exemplo, do programa H2020, avaliada em 5 meses, ponto, e, portanto, muitas vezes menos, mas o limite são 5 meses, e os prazos que, por exemplo, nós temos das candidaturas de financiamento em Portugal ultrapassam em muito todos os prazos que existem e, portanto, estamos a falar de que os financiamentos são sempre muito demorados a avaliar. E, portanto, isso faz com que, às vezes, se utilize esta, enfim, recaustagem de ideias e tal, e, portanto, precisamente acho que é um entrave, porque a ciência é hoje, não é daqui a um ano, e, portanto, é no próprio dia. Aliás, isso é uma das vantagens deste Prémio Inovação, a avaliação é rapidíssima, ainda mais rápida do que o H2020. E por aqui termino. E mais uma razão para endereçarmos um abraço à doutora Maria Manuel Leitão Marques, diretamente para Bruxelas, que tudo continua a correr bem e o prémio IN3+, a merecer a nossa máxima consideração e a nossa máxima estima. Obrigada. Quero agradecer aos meus oradores pelo excelente contributo para este webinar, a Ana Catarina Gomes, o Nuno Gonçalves. Quero agradecer a todos os presentes que, de forma digital, foram dando corpo e interesse a este debate e agradecer, por fim, à Imprensa Nacional Casa da Moeda pela oportunidade deste webinar e, sobretudo, relevar uma vez mais a importância do prémio IN3+. Relembro que no próximo dia 1 de outubro teremos o segundo deste ciclo de 3 webinars, portanto, na próxima quinta-feira, dia 1 de outubro, também às 18 horas, sobre o tema Inovação pós-Covid. Enfim, votos de um bom final de semana, recordando que o Prémio N3+, tem as inscrições abertas até ao dia 31 de outubro e desejar saúde para todos. Até à próxima. Obrigado. Obrigado.